Olá, meu irmão, paz do Senhor para você, para sua casa e para sua família. Eu quero meditar com você hoje na palavra de Deus, em Números, no capítulo 13 e no versículo 31, onde o texto diz: Porém, os homens que estavam com ele disseram: Não podemos subir contra este povo, porque este povo é mais forte do que nós. Esse texto bíblico que eu acabei de mencionar para os irmãos é um texto que eu sempre leio e ele me motiva. É uma questão pessoal minha. Eu sempre gosto de ler, meditar e analisar o contexto e a situação. A Bíblia nos diz que Deus ele fez uma promessa ao seu povo de tirar esse povo da terra do Egito, da escravidão, do pecado e conduzir esse povo a uma terra que mana leite e mel. Uma terra onde seria possível crescer, onde você plantaria e colheria. Uma terra onde teria abundância, onde seria possível fazer planejamento, projetos e viver melhor. E esse povo sai em direção a essa terra e quando chega num determinado momento, Deus manda Moisés escolher 12 homens, representando as tribos de Israel. E diz para esses homens: olha, vão lá, dê uma olhada e vejam que a terra realmente, ela mana leite e mel. Que é uma terra que ela é grande, uma terra que vocês podem crescer, uma terra onde vocês podem se expandir e viver todos os sonhos de vocês. E esses homens foram escolhidos, 12 homens da mesma nação, foram escolhidos representando as tribos e subiram para analisar a terra. E quando ali chegaram, eles ficaram 40 dias, todos os 12 vendo a mesma coisa, andando pelo mesmo lugar. E ali eles ficaram, olhando como que era a plantação, como que era o dia a dia, quem ali habitava e como eles seriam felizes se ali chegassem para viver naquela terra. Esses 12 homens voltam e eles voltam com a certeza que a terra é boa. Eles voltam com a certeza que a terra manda leite e a terra manda mel e que a terra é um lugar de expansão. Porém, nós temos aqui um momento de divisão. Ali, enquanto 12 homens passaram 40 dias vendo a mesma coisa, observando as mesmas ações, andando no mesmo caminho, ali se criou uma divisão. 10 homens decidiram tomar uma posição e 2 homens decidiram tomar uma outra posição. Eu quero convidar você hoje, neste dia, a fazer uma meditação e uma reflexão de que lado você tem estado e de que lado você optou a estar. Você que tem vivido nestes dias tão difíceis sobre essa terra. Quando esses homens retornam, 10 decidiram que não tinha como viver a promessa de Deus. 10 homens disseram: o que Deus prometeu é impossível de se viver. 10 homens definiram: o que Deus prometeu não tem como ser possível. E nós não podemos viver a promessa de Deus. Nós não podemos viver o que Deus prometeu. Será que você já tomou essa decisão? Será que você já disse: não tem como viver a promessa de Deus? Não tem como se santificar? Não tem como dizer não ao pecado? Não tem como ficar indo à igreja? Não tem como participar de um corpo de Cristo? Não tem como amar? Não tem como perdoar? Não tem como ser transformado? Qual será o seu não podemos? Qual será o seu eu não posso? Eu não posso vencer esse pecado, eu não posso vencer essa dificuldade. Será que você já tomou essa decisão? Será que você no seu coração já tomou uma decisão que você não pode viver as promessas de Deus? Aqueles homens decidiram. Porém, entre aqueles homens tinham 2, Josué e Caleb. Josué e Caleb, ao contrário disso, disseram: olha, ali é possível entrar. Ali, quem vai nos conduzir até aquele local é o próprio Deus. Quem fez a promessa foi Deus. E é isso que nós devemos entender nesse dia. Não é a nossa força, não é a nossa inteligência, não é quando nós somos capazes, não é como nós temos o controle da situação. Mas é quando nós cremos na promessa de Deus. E Deus prometeu que estaria conosco, Jesus prometeu que Ele estaria conosco todos os dias, que Ele nos ensinaria o que falar, o que dizer, como se comportar. Ele nos traria força, o Espírito Santo nos ajudaria a entender os nossos erros, os nossos pecados e como isso poderia ser transformado. Mas será que eu e você já temos decidido tomar a escolha de ficar com a maioria? A maioria disse que não podia. E a maioria sempre vence segundo a regra do mundo e a regra daquilo que estão vivendo.
A maioria sempre diz que nós estamos vencendo porque nós somos em maior número. Mas na vida espiritual, na vida com Deus, é bom entender que quem decide a vitória não somos nós. Quem decide a vitória é Deus. A nossa função é somente escolher ficar do lado de Deus, ficar do lado de quem fez a promessa, ficar do lado daquele que tem o poder de mudar todas as coisas ao nosso redor. Será que nós hoje, nesse século que nós vivemos, estamos já tomando a decisão? Se você olhar o mundo e ser sincero, você verá que muitos estão tomando a decisão de não crer mais na promessa. Jesus fez uma promessa: eu vou embora e vou preparar um lugar para vocês, e eu vou voltar para buscar vocês. Por isso, guarde o que você tem para que ninguém tome. Seja fiel, se entregue, se santifique, viva uma vida cristã verdadeira. E se você olhar em volta, você verá que muitos já se esqueceram disso. Muitos não querem mais saber da igreja, muitos não querem mais saber da Bíblia Sagrada, muitos não querem mais orar, muitos não querem mais jejuar. Muitos já decidiram que é impossível viver a promessa. Aqueles homens não entraram na terra prometida, não por causa da vontade de Deus, mas porque eles não acreditaram que Deus era capaz de conduzi-los até ali. E quando nós não acreditamos que Deus é capaz de nos conduzir, nós entregamos à maioria. E a maioria está vivendo em pecado. A maioria está decidindo não ser fiel, não orar, não ler Bíblia, não ir à igreja, não amar, não perdoar, não ser hipócrita, não guardar rancor. Todos que decidem não crer em Deus vivem assim. Vivem o que está acontecendo, se entregam ao momento. Mas aquele que crê em Deus, ele diz: olha, realmente existe uma grande dificuldade para conquistar a terra. Realmente existe um grande gigante a ser vencido, grandes barreiras, mas quem prometeu é fiel. E quem prometeu tem poder para me ajudar a entrar à terra. E aí nós entregamos a nossa vida nas mãos de Deus. E Ele nos ajuda a vencer as nossas fraquezas. Ele nos ajuda a vencer os nossos pecados. Ele nos ajuda a ter força. E Ele nos ajuda a entender que Ele é poderoso para fazer eu e você entrar na Canaã celestial. Não sei como você tem vivido, não sei se você escolheu andar com a maioria que não serve a Deus, ou se você decidiu andar com a minoria que serve a Deus, que crê em Deus e que vai viver as promessas dele. É um tempo de decisão. Eu acredito muito nisso. Eu acredito que é um tempo de quem diz que crê em Deus deve decidir de que lado está. Deve decidir se está com a turma de não podemos e viver os pecados, viver os prazeres do mundo e viver uma vida sem realidade cristã, ou viver com aqueles que dizem que acreditam e abrem mão do pecado, abrem mão da mentira, abrem mão da hipocrisia, abrem mão de ser pessoas que vivem fora da vontade de Deus, mesmo que para isso tenham que estar sozinhos, mesmo que para isso tenham que ser minoria. Mas é melhor ser uma minoria com Deus do que ser uma maioria sem ter a presença do Senhor. Espero que você que está vendo esse vídeo reflita. Se você não é um cristão ainda, reflita. Se você é um cristão, reflita se você está sendo um cristão que crê na promessa de Deus. Se você tem guardado a promessa que Ele te fez. Se você tem vivido. Você, homem, tem vivido como um homem de Deus. Você, mulher, tem vivido como uma mulher de Deus. É preciso pensar. Nós podemos viver uma ilusão, mas Deus quer que nós vivemos uma realidade. E a realidade diz que quem está com Deus vai vencer, independentemente do que está acontecendo no mundo, independentemente se tem muitas pessoas ao seu lado ou poucas. Quem está com Deus vai ser vencedor. Venha ficar com a turma do que pode. Venha ficar com a turma daquele que tem poder. Ainda que você não veja condições nenhuma, você entrará na terra prometida. Eu creio nisso e convido você também a crer no nome de Jesus. Fica com Deus. Amém.